Luciano Cabral e Nuno Barreto, muito bem-vindos a esta série de conversas de 2023 de Uma Coleção para Amanhã, Eixo Atlântico. Cabo Verde é um sítio cheio de artes, a dança contemporânea desenvolveu-se mais recentemente. Eu gostava de começar por falarmos um pouco sobre a vossa associação. A Luciana é mais jovem, o Nuno já tem mais tempo de carreira. Como é que foi o vosso encontro e como é que começaram a trabalhar juntos? Olá, muito obrigada primeiramente por receber-nos aqui, obrigada pelo convite. Pronto, nós começamos a trabalhar juntos, nomeadamente com o meu começo, ou seja, o meu começo já foi, já começamos já a trabalhar em parceria. Ele com mais experiência, eu no começo, mas já a desenvolver tantos projetos que ele já tinha desenvolvido com outros jovens, mas também projetos que nós fomos criando juntos, nomeadamente que agora está desenvolvido como um projeto Bados Cabo Cabo, que é um projeto de promoção da dança em Cabo Verde. Nuno, o que é que foi especial na Luciane? O que é que te atraiu na Luciane quando deu vontade de a desafiar? Bom, eu às vezes eu digo que eu tenho visão assim um pouco mais avançada no nível da capacidade humana e das pessoas com energia positiva que vai além do pensamento e também além do que as pessoas veem, para além do olhar. Então, eu vi na Luciane a vontade, a dedicação, o talento e um pouco a mais daquilo que eu estou habituado a ver nas pessoas ou nas bailarinas ou nos jovens que estão interessados ao ver a dança como uma forma de estar na vida. Então, isso me atraiu bastante, me fez pensar, analisar e achar que eu sou um visionário, porque quando eu vi isso, eu falei comigo mesmo, essa menina vai longe e essa menina deve ser investido no sentido de apoiar, incentivar e motivar para que a dança seja hoje um privilégio ter uma bailarina com essa capacidade. Como podem ver, ele desde o início mesmo falou assim, e às vezes até ficava assustada. Ele dizia sempre que eu sou bailarina, que eu era bailarina, e ainda mesmo no início, quando até mesmo eu duvidava de será que mesmo com todos os desafios da dança, então eu tive sempre esse apoio muito firme e muito motivador da parte do Nuno. Então ele já começou já a levar-nos em espetáculos, performances, convidou-me para fazer performances na rua, ao vivo, contato improviso. Então, sim, foi o meu, assim, começar a selar o compromisso com a dança e também desenvolver estes projetos, como o projeto Bados Cabo Cabo. Luciano, por falar em ir longe, de repente a versão africana de Sacre du Printemps da Pina Bausch é realmente um salto considerável. Como é que, quer falar um pouco sobre isso? Queres falar um pouco sobre isso? É porque era muita gente de todo o mundo, não é? E ser escolhida para aquele papel é especial. Fala um pouco sobre isso. Inclusive eu também. Sim. Eu estava ali, eu fui, mas não foste escolhido. Não fui escolhido. Pois, quando eu vi a audição, diziam para bailarinos profissionais e eu mostraram para ele candidatar-se. Eu não queria realmente candidatar-me, eu candidatei no último dia e graças a Deus, porque eu disse, não, vais candidatar. E ali foi também um grande desafio, vi bailarinos incríveis, impressionantemente forte, a energia das audições com todas as pessoas, 6 dias de audições, e realmente ainda também não estava a acreditar quando fui selecionada para fazer parte desse projeto enorme. E desde aí tem sido uma escola não só de vida, mas com bailarina desenvolver, mas também uma grande descoberta também para mim, que eu comecei ali nos estúdios da Reis de Colón com o Nuno e com a companhia, e até ali também desafiar-me ainda mais como bailarina, conhecer-me aí foi
realmente selar o meu compromisso com a dança. Ok, eu quero realmente seguir este caminho. Ela não queria ir nesse audição porque ela dizia que ela não é profissional. Mas eu achava que ela é profissional porque para mim o profissionalismo não é concretamente a carreira em si como experiência. Claro. Eu sempre falava, você chega na hora, você é dedicada, você não brinca, você não fala ao ponto do coreógrafo falar cala, ou você é perturbador. Você está sempre fazendo muito mais do que você é pedido. Então, e todo dia, ou com chuva, sem chuva, ou com sol ou sem sol, ela está ali na porta do estúdio da dança, no mesmo horário e sempre na hora certa. Então, todos os dias, a evolução dela num período de 2, 3 meses, ou seja, num período de 5 meses, ela teve uma performance a solo que eu, em 10 anos, não fazia isso. Em 10 anos não fazia o solo que ela fez no performance que nós trabalhamos juntos. Então eu falei, você é profissional. O que você não é, você não tem uma carreira de experiência com 10, 15 ou 7, 8 anos, mas você é profissional. Profissionalismo não é a carreira, a experiência da carreira. Há pessoas que têm 10, 15 anos de carreira, mas não é profissional. Então, nessa motivação, nesse incentivo, ela foi. E graças a Deus, está aí o que deu. Oh, Nuno, e fala-me um pouco da, portanto, Raiz de Polon, que é uma companhia tão importante em Cabo Verde. Este salto internacional, ou seja, a dança contemporânea ser verdadeiramente cosmopolita. De repente vocês estão em Dakar, no Senegal, a fazer audições e estão a par com bailarinos de 14 países, aliás, tem aqui, 38 bailarinos de 14 países. O que é que isso significa para a concretização não só do trabalho que vais a fazer e incentivo para continuar, ou seja, essa comunidade da dança que é feita de pessoas, o que é que isso contribui para a criação artística? Isso contribui muito, porque a motivação vem disso, a motivação vem do que você vê a satisfação da dança como uma forma humana e também como uma satisfação de ver assim vários bailarinos de vários países de África e também com pessoas de outro nível europeu, com o empenho de motivar os bailarinos, tanto africanos como mesmo os bailarinos do mundo, a criar uma peça que já foi trabalhada com vários bailarinos europeus a nível internacional e hoje trabalhar com os bailarinos africanos para nos mostrar que temos essa capacidade de fazer esse trabalho e também o desenvolver ou participar num trabalho de alto nível em termos coreográficos de uma bailarina coreógrafa que tem um nome a nível mundial super elevado e também muito falado, que é a Pina Bausch. Para nós é motivador ver uma bailarina cabo-verdiana nesse patamar, ou então participar apenas num edital ou numa audição para ser selecionado e ver tantas pessoas com a mesma motivação e objetivo para trabalhar e ver a dança como que eles vejam particularmente, ou então como que eu vejo uma dança. A dança para mim é isso. É a massa em prol da cultura e também é uma forma de representar o que você é, ou a sua cultura, ou a sua forma de estar, de viver, de conviver com as pessoas. Para mim é uma motivação muito forte, tanto que eu sempre vejo a dança dessa forma e também foi uma motivação enorme para eu continuar a dançar e continuar a contribuir pela dança em Cabo Verde e pelos bailarinos cabo-verdianos a nível de fora. O que eu vejo sempre é, toda vez que eu vejo a dança, ou que eu vejo as pessoas a dançar, eu falo, um dia vai ter cerca de mais ou 100 bailarinos cabo-verdianos a nível mundial a representar Cabo Verde através do projeto Baixo Cabo Cabo, através da minha motivação e também da dedicação desses bailarinos. Porque em Cabo Verde, aqui tem vários bailarinos com talentos incríveis, mas que não há essa oportunidade, ou então que não há um incentivo não só um incentivo do Ministério ou da pasta cultural em que sustenta toda essa base, mas sim de uma pessoa, talvez, do próprio
que o bailarino com uma experiência elevada que pode dizer, vai, você consegue, você pode começar assim, mas no entanto, futuramente pode estar num lugar onde que você olha para trás e fala, pô, eu estou aqui por causa da dança. Sim, eu estou aqui por causa da... E dança é isso. Dança é como a asa de um pássaro. Dança voa e vai muito longe. É isso que é a minha motivação. É dançar e ver os bailarinos a dançar, a participar, a representar Cabo Verde como bailarinos cabo-verdianos. Isso para mim é muito importante. Isso me motiva muito a dançar. Luciane, e a ti? Ou seja, o salto está dado, ou seja, começar por um contexto que o Nuno acaba de descrever. E o trabalho em Cabo Verde? Mudou o objetivo? Sentes que podes fazer mais coisas? Ou, por exemplo, vocês organizam workshops, têm uma relação com a comunidade. Como é que é descobrir outras Lucianes? Sim, é exatamente essa expressão, porque muitas vezes quando eu tive mesmo no projeto e a experienciar muitas coisas boas e até conhecer lugares e sítios distantes que eu nunca mesmo tinha imaginado, eu realmente tenho a consciência que existem em Cabo Verde muitas outras meninas e meninos que também têm a mesma vontade e que poderiam ter a mesma oportunidade. Eu, para além deste projeto, também sou bolseira do Procultura, que me permitiu fazer uma licenciatura na Escola Superior de Dança. Então, eu acredito que existe ainda muitas pessoas que podem também se beneficiar e conhecer a dança desta forma, não só num universo ainda que rico culturalmente, mas ainda pequeno em Cabo Verde, em relação à dança. Podem ver ainda que o universo da dança é enorme, é infinito e que há tantas possibilidades que podem abrir tantas portas. Eu posso dizer, eu sou bailarina profissionalmente e estar num espaço onde aquilo não é estranho, não é raríssimo, não é seja mais conhecido e mais abraçado. Qual é que foi exatamente o efeito em ti do reconhecimento das tuas qualidades? Ou seja, tu sabias, foste suficientemente atrevida para responder positivamente, para fazer a audição, ou seja, aquilo foi um momento importante, porque foi muito no início, mas agora é como se estivesses na posse do teu currículo, não é? Ou seja, agora é avançar com tudo o que tens. Qual é que é a tua vontade de formação, por exemplo? O que é que tu gostaria, há alguma área da dança que tu gostasses de estudar? Como é que tu vês o desenvolvimento no imediato? Bom, acho que é uma descoberta contínua, né? Desde o início, o atirar-me... e sobretudo o que me move, eu sinto que é a vontade mesmo, é uma coisa que me interessa bastante, que desperta, e a forma como também eu tenho tido um processo grande de autoconhecimento através da dança, e acho que isto é fundamental para a evolução de qualquer ser humano, eu acho, autoconhecimento. Pronto, mas especialmente é a dança contemporânea onde eu me identifico mais. Porquê? Eu sinto mais... Porquê? E o que é... Eu gosto sempre da definição de dança contemporânea, que é, obviamente, tem uma série de elementos que são comuns, mas é certamente qualquer coisa de especial para cada um. O Nuno acabou de dizer, o que é que tu sentes? É o território do movimento num mesmo momento? É a soma da diferença das pessoas ou a combinação da diferença de cada um? O que é a dança contemporânea para ti? Para mim tudo está ligado à energia das coisas, das pessoas, mas também principalmente do tempo e do espaço. Então, quando eu falo contemporâneo, eu falo de tudo que eu tenho à volta como influência. Tanto o que eu consigo captar mais rapidamente, o que também é uma dificuldade. O conviver, ver as pessoas, como que as coisas mudaram, lembrar da minha infância e comparar agora, como é que isto tudo relaciona-se com a dança e como é que às vezes eu vejo uma imagem e eu reconheço-a como dança, mas afinal não é um bailarino, afinal é só uma pessoa a passar. Então, por isso eu sinto que na dança contemporânea eu tenho esta liberdade realmente de investigar e ter ferramentas para expressar-me, para contar histórias, mas ao mesmo tempo
não há uma técnica que seja o certo, que é certo no mundo todo, ou o errado que seja. Não é um universo muito mais amplo. Eu posso estar a falar do Romeu e Julieta e interpretar de uma forma e ver uma outra bailarina a fazer Romeu e Julieta, mas da mesma forma, mas é a mesma coisa. Ou seja, é valorizar a diversidade e que cada pessoa, cada corpo é único a mexer-se. Então, eu acho isso essencial, isto que me cativa e me fascina imenso na dança. O que é que te leva a personalizar, falaste agora de Romeu e Julieta, por exemplo, um personagem ou meia dúzia de dados que tu transformas em dança? Onde é que tu vais buscar isso em ti? Eu acho que primeiro é uma transformação, nunca é cópia, mesmo que o processo seja tentar copiar, porque eu acho que o que chega a nós é tipo ver uma imagem, um movimento ou até uma imaginação, mas depois a emoção que aquilo a emoção que provoca em ti, como é que tu interpretas, como é que tu sentes no teu corpo a tal coisa. E disto transforma realmente numa dança. E às vezes eu estou a falar em Romeu e Julieta, mas se calhar a minha autobiografia, Claro. tirada de uma parte desta história. Enfim, são mil e umas possibilidades. Nuno, mil e uma possibilidades. Há 20 anos, há 30 anos não era tão fácil, não é? Ou seja, tu és uma das pessoas que trilhou o caminho. Queres falar um pouco não é fazer a história, mas qual foi a importância do Raiz de Polon na tua carreira e como é que tu desenvolves o trabalho em paralelo, com a Luciene, sem a Luciene, o tipo de trabalhos que fazes? Raiz de Polon para mim foi muito, muito, muito especial e muito importante, porque na verdade eu já me identificava como bailarino desde que eu me lembro assim com pouca idade. Eu já dançava em casa, eu já interpretava cenas assim através das músicas que eu via no rádio em casa. Até só para te mostrar assim, para dar uma referência disso, a minha mãe falava que antigamente eu dançava melhor do que hoje, porque na verdade para ela o que eu danço hoje é super estranho. Que tipo de dança é essa? Ok. Eu já tinha feito assim, já tinha imaginado eu dançar ao ver a companhia de dança Raiz de Polon em Cabo Verde todos os dias em que eu passava e via diversas vezes os bailarinos a cruzar o meu caminho, eu admirava, vejo assim para ele e falava, esse aqui é o bailarino da companhia de dança Raiz de Polon. E eu me identificava muito com a interpretação da dança porque era uma expressão corporal que tinha a ver muito comigo. E muitas vezes eu falava sempre para os meus colegas, eu ao ver a companhia de dança dançar, eu falava sempre, essa é a minha dança. O movimento, a expressão corporal. Então, para mim, ao entrar na companhia de dança, no dia certo, no horário certo, no tempo certo, para mim foi o início desse caminho que eu estou a trilhar agora como um bailarino. Foi muito especial até 15 anos depois que eu comecei a entender a dança e interessar por eu ser um bailarino, para além de intérprete da coreografia do coreógrafo Mano Preto. Isso foi muito especial para mim. Mas ao identificar a dança de uma forma super livre e uma viagem, posso te dizer, uma viagem sem volta. Porque para mim a dança contemporânea é uma viagem que você viaja apenas curva e esquiva o que você acha que pode esperar um pouco mais. Porque o que eu falo sempre, quando você tiver uma ideia de uma coreografia, não se cria uma barreira, viaja. Aí depois você faz um esquivo em um que você não precisa. Ok, isso não. Mas a viagem é importante. Para mim, quando eu percebi que, na verdade, dançar é uma coisa muito mais aberta e livre do que a interpretação da coreografia, eu comecei a interessar por uma dança individual. Eu queria ser um bailarino e também queria fazer e mostrar a minha própria dança. Especialidade que o Raiz de Polon e a companhia teve para mim é incondicional. Eu agradeço muito a companhia de dança Raiz de Polon, todos os elementos que eu participei durante todos esses anos com a companhia da Rosa, Rosi, Betinho, Mano Preto. E
o Mano Preto e outros, Jeff e outros elementos que participaram sempre com a companhia, eu agradeço bastante, eu agradeço muito isso. Foi importante pela minha carreira hoje, foi importante pelo que eu sou hoje e vai ser e é. Eu, quando comecei a interessar realmente pela dança, eu comecei a perceber que eu tenho que interpretar a minha dança e criei meu próprio projeto com o nome Baile Cabo Cabo. Porque para mim, a dificuldade de ver 50 bailarinos em Cabo Verde me incomodava muito. Eu queria muito saber que existem em Cabo Verde 50 bailarinos ou 60 bailarinos em que, quando você, uma pessoa, precisar de 10 ou 5 bailarinos, não é escolher Nuno, mas escolher entre Nuno mais 5 bailarinos para saber quem é o melhor e eu quero esse melhor. E eu interessei para fazer. Ao criar esse projeto, eu encontrei a Luciene, que também era muito importante, porque eu não queria fazer tudo sozinho. Eu iniciei sozinho, mas ao encontrar a Luciene, eu falei, não vou fazer mais sozinho. Eu quero uma pessoa que realmente tem um interesse pela dança, ou que eu posso motivar a ter um interesse pela dança. E nós desenvolvemos o projeto Bajukaba em criar espetáculos de dança, criar workshops, trabalhar com bailarinos da dança tradicional em outras regiões da praia, Santiago, Assomar, Tarrafal. Então eu comecei a desenvolver esse trabalho para ver se nós em Cabo Verde podemos ter em vários setores, em várias regiões da praia, de Santiago, várias outras opções pelos bailarinos. Não é só ou Reis de Polão ou Reis de Polão, mas sim pode ser a companhia de dança PB Show, ou a companhia de dança Bibinha Cabral em Tarrafal, ou uma outra companhia de dança em Calheta de São Miguel, e ter essa opção para podermos ter a variedade e a capacidade de interpretar o melhor que nós podemos interpretar a nossa dança em Cabo Verde. Para mim é isso que me motivou e para mim isso foi a melhor importância que a companhia de dança Reis de Polão me deu. Isso é muito importante para mim. E a companhia de dança Reis de Polão é isso. A referência da dança contemporânea em Cabo Verde. Para mim isso é importante. O que eu retiro, resumindo também daquilo que tu falas, tu estás sempre a falar de comunidade, ou seja, de estender aquilo que se faz às pessoas à volta. Eu vou citar uma frase que tu disseste ao Expresso das Ilhas em maio de 2021 e vou pedir à Luciene que reaja. A dança contemporânea tem muito para oferecer a nível da juventude, escolas e comunidades e só nos resta fazer muita força e prosseguir esse objetivo. Como é que os jovens, ou como é que os mais jovens recebem este tipo de oferta, de pensamento já organizado por quem já está há mais tempo neste métier? Bom, de forma assim, bom, como eu penso, eu sinto que há necessidade de haver ou uma estrutura ou um projeto ou quer que for uma iniciativa forte para que também abra este leque de oportunidades para as pessoas cheguem até lá, porque eu ainda muito mais jovem, eu já queria fazer dança ou já queria fazer teatro, queria fazer alguma coisa, mas no entanto demorei até aos 17 para encontrar os estudos de Reis de Polão e descobrir que havia aulas lá gratuitas que qualquer pessoa poderia experimentar. Ou seja, ter mais informação, falar-se mais de dança, ver-se mais dança, porque a dança contemporânea não só traz o desenvolvimento de pesquisar, explorar a área artística, mas também trouxe-me também um senso enorme de disciplina e de que eu também, como uma pessoa da sociedade, que eu quero transmitir, os valores que eu quero transmitir, e eu sinto que isto mudou bastante a minha forma de pensar e também os meus planos e objetivos. E um dos objetivos do projeto Baile Cabo Cabo é realmente ter um centro criativo, um lugar onde podemos ter jovens, pessoas, onde podemos fazer intercâmbios culturais. Ainda estamos muito no início no sentido de que ainda temos muito a desenvolver com o projeto, mas já temos a sementinha plantada para desenvolvê-lo. E interessados, certamente, ou seja, tenho a certeza que vocês individualmente plantam muitas sementes, não é? Ou seja, a tua vida mudou, não é verdade, Luciene? Sim, com certeza. Ou seja, fazer mudar a vida dos outros também. Eu agradeço-vos imenso, muito obrigada por esta conversa e sucesso no futuro. Obrigada. Obrigada a nós. Obrigado a nós.
Um abraço.